Vamos ler os 2 versículos. Amém? Vamos ler 1 João 5, 14 e 15. Leiamos. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Deus, eu quero pedir ao Senhor que Tu, ó Deus, fale conosco sobre esse tema indispensável para a vida do cristão, que é a oração. Não existe cristão sem oração. Então, ó Deus, que possamos compreender melhor sobre a própria oração em si e sobre esse texto tão maravilhoso que nos garante uma promessa tão boa de que o Senhor nos dá aquilo que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu não conheço um homem de Deus que tenha dito em toda a sua vida cristã de que orava o suficiente. Na verdade, parece que quanto mais a gente ora, mais a gente percebe que está orando pouco. E então eu quero, amados, falar, inclusive eu estava estudando sobre esse tema essa semana e me veio à cabeça, né? Quando você ora, quando você fala, quando você estuda sobre oração, o tema essencial que circunda todo versículo de oração é a vontade de Deus. Concorda comigo? Sempre que a gente fala sobre oração, a gente vai lembrar, não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Então, conversando com o pastor Eduardo, a gente estava falando sobre, talvez, num PEBA aí, PEBA Podcast, a gente falar sobre a vontade de Deus. Achei muito interessante, a gente vai aí pensar direitinho, junto com Israel, se for possível também, a gente tratar um pouco sobre a vontade de Deus. Mas eu queria, nessa manhã, falar um pouco sobre oração. E um dos grandes mistérios da vida cristã é justamente a oração. É algo que é envolto, digamos assim, num certo mistério. Nós somos ensinados pela palavra a orar com muita fé e com muita perseverança. Romanos capítulo 12, versículo 12, Efésios capítulo 6, versículo 18, Filipenses capítulo 4, versículo 6, ensinam que nós devemos ter perseverança em oração. Quer dizer, não é orar pouco, não, é orar muito. Não é orar pouco, mas é orar até quando for preciso orar. Nós devemos orar, segundo a palavra do Senhor, por tudo e por todos. Não existe circunstância ou pessoa que esteja além das nossas orações. A nossa oração deve alcançar, deve abraçar, envolver todo tipo de circunstância e todas as pessoas. Nós devemos orar, a Bíblia diz isso, em todo lugar e a todo momento. Insistentemente, por toda circunstância, por todas as pessoas, em todo lugar e a todo momento, nós devemos então orar. E a oração é de todos um dos maiores referenciais na espiritualidade. Crente genuíno, crente espiritual, crente bíblico, crente que ama a Deus, crente que ama Jesus, ora. Quanto mais orarmos com sinceridade, mais próximos de Deus seremos. Isso é uma grande verdade. Se dizia, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E existe uma verdade nessa frase, porque pessoas próximas de Deus oram, e elas se aproximam de Deus justamente porque oram. De todos os desafios da vida cristã, a oração, nesse sentido que eu estou falando, não a reza evangélica, não o mantra evangélico, não a repetição vazia evangélica. Eu estou falando desse tipo de oração
essa oração que envolve tudo e todos, em que você faz em todo lugar e todo momento, que aproxima você sinceramente de Deus, a oração sincera, esse tipo de oração é de todos o maior desafio. Não é só orar, mas é ter um tipo bíblico de oração. Não é só rezar e você faz aquela sua reza repetitiva, aquela reza evangélica, e você ao final, você coloca um em nome de Jesus, amém, ou seja feita a tua vontade em nome de Jesus, amém, e você então acha que com isso cumpriu todo o pré-requisito para ser ouvido na sua oração, então pronto, isso é oração. O tipo correto de oração é de todos os desafios da vida cristã o mais profundo. Colossenses capítulo 4, versículo 12, coloca a oração como uma batalha, como uma guerra. Uma batalha, inclusive, Colossenses 4,12 diz que é uma batalha em favor de outras pessoas, não a favor de si mesmo. Em Tiago capítulo 5, versículo 16, olha que texto lindo, diz que a oração é como um remédio que pode trazer cura para você e para os outros. Então, se estamos doentes, devemos orar por nós e pelos outros. Quer dizer, se estamos enfermos, se a nossa igreja é enferma, uma das causas, uma das razões é porque nós oramos pouco. É como se você está enfermo, por que você não se cura? Por que você não tem... Porque o remédio não faz efeito na tua vida? Porque o remédio não traz cura para você? É porque você está procurando pouco ao médico. Então, se você não tem formação em medicina, então você não sabe a dosagem do remédio, você não sabe o tipo de remédio, então você fica se medicando em casa, escondendo enfermidade, e quando você vai procurar já é tarde demais. A oração é assim, quando a gente deixa de orar, Deus ele deixa de curar, tanto a gente quanto a comunidade. Então, se estamos enfermos, é porque é sinal de que está faltando pouca oração. Tiago 5,16 diz que a oração é um remédio que pode curar a nós e aos outros. A comunidade é curada por pessoas que oram, que se dedicam à oração. Se a gente gastasse mais tempo em oração, tinha menos tempo de falar mal dos outros. A verdade é essa. Se a gente orasse mais, ia ter menos tempo de ficar reclamando das coisas. Se a gente gastasse mais tempo em oração, a gente ia ter menos tempo de ficar no celular vendo o que não deve. Então, a oração é um remédio para a igreja. Mas a oração, olha como isso é interessante, também pode ser um instrumento da hipocrisia. Religiosos frios também oram por si mesmos. Marcos 6,5 e Lucas 18, 10 a 14. A oração também pode ser um grande instrumento de hipocrisia, de falsidade. Então não basta bater no peito, levantar as mãos para o alto e saber repetir uma oração bonita. Até porque é Deus quem julga o nosso coração. Como diz Mateus 6,5, sobre o tipo de oração, não, quando oreis, não sejais como os hipócritas. É interessante que o momento mais íntimo do homem com Deus, que é na sua oração pessoal, ele pode ser revestido de uma religiosidade completamente hipócrita, desprezível. Aquele tipo de oração que exalta as próprias virtudes, que falam sobre si mesmos, fala sobre si mesmo. E sobre a oração tem duas coisas muito importantes. Primeiro, é a sua necessidade. Não existe comunhão sincera com Deus sem oração igualmente sincera. Você quer ter um relacionamento sincero, bom, agradável com o Senhor, tenha um tempo de oração sincera com Ele. Não de repetições vãs de coisas que você não é ou você não faz. Mas aquela oração profunda que desce e mostra quem de fato você é. A sua natureza, os seus pecados, a sua vaidade, o seu orgulho, a sua soberba, a sua prepotência. Tem gente que a oração é tão profunda quanto água num pires.
Mas a oração ela deve ser tão profunda quanto as Fossas Marianas, que é o ponto mais profundo de todo o planeta Terra. Ir aonde está aquilo que é mais oculto em você. Então, primeiro, a oração se destaca pela sua necessidade. Inclusive, leitura bíblica não substitui a oração. São dois caminhos que andam juntos, né? São paralelos. Um não substitui o outro. Então, eu sou um crente que leio Bíblia sempre, mas não ora, não valeu de nada. Eu sou um crente que só ora, eu passo 24 horas orando, não alimento o coração com a palavra, também não valeu de nada. Oração e Bíblia se completam, um não existe sem o outro. Então, primeiro, oração é uma necessidade. Segundo, o que nos chama a atenção, que se destaca e se dá então a sua importância, é a sua eficácia. Por que orar é importante? Porque Deus ouve orações. Porque Deus ouve. Eu não sei se Deus ouve quando você canta. Talvez, dependendo do tipo de música, ele faça questão de não ouvir. Eu não estou falando a qualidade musical. Mas a Bíblia diz que oração Deus ouve. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz que ele é poderoso, inclusive, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você quer uma razão melhor para orar do que essa? O único limite para o que pode ser feito através da oração é a própria vontade de Deus. E então, 1 João 5, 14 e 15, nos dá preciosas e importantes lições acerca de oração. Primeiro, versículo 14, ele vai dizer o fundamento da oração. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, primeiro, qual é o fundamento da nossa confiança a orar? É que Ele ouve. Deus, Ele ouve. Deus pode não ouvir os reis exigindo. Deus pode não ouvir os pastores determinando, os crentes determinando alguma coisa, mas Deus, Ele ouve orações. Mesmo que essas orações sejam imperfeitas, ditas por pessoas imperfeitas, como de fato elas são, Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que nós não sabemos orar como convém. Então, as nossas orações, na melhor das perspectivas, ela sempre será diante de Deus imperfeita e incapaz de realizar qualquer coisa que seja, senão pelo auxílio precioso do Espírito Santo. É Ele quem nos auxilia no momento em que nós oramos, porque nós não sabemos orar, pedir como convém. A nossa confiança não está em nós. Quando nós oramos, nós não confiamos em nossas capacidades. E isso é bom porque tira um peso dos nossos ombros. Eu preciso orar da maneira certinha. Eu, na minha época de novo convertido, eu tinha essa impressão não bíblica sobre oração. De que a oração que Deus ouvia era oração feita da maneira adequada. Então, claro, nós não devemos ser digamos assim, sem sabedoria na oração. A oração exige sabedoria, existe entendimento, existe capacidade de você compreender o que você está falando. A oração exige que você conheça a palavra para saber a quem você pede o respeito, a reverência. Tudo isso é importante, mas tira um peso dos meus ombros, porque no começo eu achava que a oração, para ser atendida, ela deveria ser feita de uma maneira exata, adequada. Se eu não conseguisse cumprir todos aqueles pré-requisitos de começar de maneira adequada, de usar as palavras da maneira correta, de até mesmo a tonalidade, a posição em que eu orava, se eu não conseguisse alcançar isso, Deus, Ele não ouvia as minhas orações. E claro, estudando a Bíblia, eu me livrei desse peso, porque eu pude compreender que a oração ela não é determinada pelo tom da minha voz,
pelo uso adequado das palavras e nem pela posição que eu oro. Mas o que deve então alentar e confortar o meu coração, sabendo eu quem eu sou e das minhas incompetências ao orar ao Senhor, é que Deus, Ele ouve. É que Deus, Ele escuta. E me escutar deve ser algo extremamente enfadonho. E às vezes é preciso que as nossas orações diante de Deus sejam enfadonhas, assim como era a petição daquela idosa, daquela viúva, naquele juiz iníquo, e tornando então aquela petição enfadonha, enfadonha, enfadonha. Agora tem um detalhe, amados, que o texto diz: Deus, Ele ouve orações que estão de acordo com a sua vontade. E aqui então está a explicação porque tantas orações não são atendidas. Porque não estão de acordo com a vontade de Deus. E sabe o que é preciso ser dito sobre isso? É que nós devemos agradecer, porque uma parte talvez considerável das nossas orações nunca foram ou nunca serão atendidas. Estamos melhores sem essas respostas. A nossa confiança em Deus deve ser tão grande ao orar, que nós o amaremos e confiaremos nele, mesmo que ele não dê nenhuma resposta às nossas orações. Não somos guiados pelas respostas às orações, somos guiados pela fé e pela crença em que Deus, Ele sabe muito melhor do que eu, daquilo que eu preciso. Então, amados, eu olho para a minha história, para a minha vida, e eu percebo que muitas das petições que eu fiz ao Senhor, Ele não atendeu. Existe aí uma problemática, um dilema entre a chamada vontade permissiva de Deus, coisas sobre as quais eu tenho profundas dúvidas acerca da sua existência. Mas fica para o Peba Podcast. Tá certo? Vontade permissiva existe. Acho complicado você pensar que você pode convencer a Deus a fazer algo que Ele não quer fazer. Então Ele vai permitir. Deus, Ele, né? Enfim. Então, mas nós devemos, amados, agradecer a Deus, porque Ele não ouve determinadas orações que nós fazemos. E não só orações do sentido: ah, Deus, eu estou com raiva, eu queria que fulano morresse. Aí no dia seguinte sai no jornal: fulano morreu. É o Death Note do Senhor, né? Você na oração colocou o nome dele no caderninho da morte. Não é nesse nível que eu estou dizendo, eu estou dizendo orações boas. Aquela pessoa que está enferma no hospital e você está orando pela cura e a pessoa morre. Então, amados, as nossas orações não são guiadas, elas não têm força pela nossa capacidade de convencer a Deus que elas devam ou não ser feitas. Então, o que é uma oração boa? É uma oração que muda o coração de Deus. Isso não existe. A própria palavra diz que Deus, ele é imutável. Eu fico imaginando que poder teria a oração de uma pessoa que é capaz de mudar a disposição e a sabedoria eterna de Deus. Convencer Deus de que Ele não deveria fazer o que Ele se propôs a fazer. Eu acho que é um homem mais poderoso do que o próprio Deus. Quando somos ensinados a orar pela palavra, descobrimos que devemos dizer que seja feita a sua vontade e não que uma resposta nos seja dada. A nossa perspectiva, o nosso desejo, o que nós queremos, não é uma resposta. O que nós queremos é que Deus realize a sua vontade. Talvez a vontade de Deus seja: eu não quero fazer nada. E eu não quero dizer para você por que eu não vou fazer nada. Deus sabe de tudo o que precisamos. Mateus capítulo 6, versículo 32, antes sequer de pedirmos. Então as nossas orações não é para deixar Deus a par das nossas necessidades. Não é para dizer a Deus o que precisamos, porque Ele já sabe de tudo o que precisamos.
Ora, que interessante. A nossa oração não tem esse propósito de inteirar Deus das nossas últimas necessidades. Na verdade, queridos, olha como isso conduz o nosso coração, ou deveria conduzir o nosso coração a uma atitude de grande humildade. Porque mesmo sabendo que Deus ele conhece tudo o que precisamos, antes sequer de falarmos, na nossa humildade, nós ainda o buscamos para pedir que na sua graça Ele nos dê tudo aquilo que nós precisamos. Então, primeiro, o fundamento da nossa confiança é que Ele nos ouve. Nós precisamos acreditar nisso, confiar, de que as nossas orações elas são recebidas pelo Senhor. Por mais que aparentemente a sua resposta possa demorar ou sequer vir. E segundo, versículo 15, o resultado da nossa confiança. Diz assim: e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O resultado da nossa confiança, versículo 15, é que Ele atende. Este ouvir que nós encontramos no versículo 14, se transforma em um atender, em um responder, em um conceder. Agora, esse atender, responder e conceder está ligado ao fato daquela oração ser realizada de acordo com a vontade de Deus. Então, Deus ele não responde a tudo e nem nos concede todos os desejos. Isso quem faz é o Aladim, é o gênio da lâmpada mágica. Você esfrega, o complicado é você achar essa tal dessa lâmpada. Você esfrega, sai um gênio, ele lhes concede 3 desejos. Pronto, esse é o que pode conceder tudo o que você quiser, agora só 3 vezes, viu? Passou da 3ª já era. Mas sendo que aquilo que oramos é da vontade dele, com certeza será concedido. Deus ele pode, queridos, não estar sendo lento na resposta que você tanto busca. Nós é que podemos estar orando no sentido contrário da vontade de Deus. E assim então ele não atende. Porque toda oração que é feita de acordo com a vontade de Deus, ela é atendida, com certeza. Temos orado para que Deus levante missionários para os povos não alcançados. Vamos continuar orando, porque isso vai acontecer. Pessoas serão levantadas, não sei se amanhã, se daqui a 1 ano, se daqui a 10 anos, se daqui a 100 anos, essa oração, Deus ele vai atender. Ele já pode estar atendendo essa nossa oração. Porque é a vontade de Deus que o Evangelho chegue a todas as nações e então virá o fim. Então o Senhor regressará. Então essa é a vontade manifesta dele. Então quando eu oro para que o Evangelho alcance as nações, eu estou orando com a certeza de que Deus ele me dará aquilo que eu peço. Porque toda oração que é realizada segundo a vontade de Deus, ela é atendida. Deus ele dá, Deus ele concede. E com base nisso, amados, eu quero concluir fazendo 3 aplicações sobre o que nós aprendemos em oração. Primeiro, eu queria lhe estimular, lhe orientar a na sua oração pedir aquilo que esteja de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a vontade revelada de Deus. Não insista com Deus em sua oração por algo. 4 coisas aqui. Primeiro, que esteja contrário à sua palavra. Nunca peça a Deus aquilo que é contrário à palavra dele, porque Deus ele não vai lhe atender. Deus ele só concede aquilo que está de acordo com a sua vontade. A vontade dele manifesta, olha, entrando na linguagem de gênero aí, né? Manifeste né? Enfim. Então, nunca insista com Deus em pedidos que estejam contrários à própria palavra. Segundo,
Nunca insista com Deus em oração por algo que seja pecaminoso ou então possa conduzi-lo ao pecado. Nunca peça algo que para você será um laço, que pareça ser pecaminoso, que tenha o poder de afastá-lo de Deus. O único dia que a pessoa tem para vir no culto é no domingo, e ele pede um emprego melhor para trabalhar só no dia de domingo. Não peça isso, porque pode ser para você um laço. Terceiro, que não seja santificador. Nunca peça a Deus algo que não santifique e não purifique a sua vida. Se você quer um casamento, se você quer um namorado, peça a Deus um que lhe tenha capacidade e poder para santificar a sua vida. Quer um filho, peça a Deus que lhe dê a condição de ser um pai e ser um pai que santifique a sua vida. E quarto, nunca peça a Deus algo que seja egoísta ou que promova o seu orgulho. Nunca coloque diante do Senhor coisas para o próprio deleite pessoal. Nada que não possa ser compartilhado. É como aquela música que deveria ser riscada, né, do cancioneiro evangélico brasileiro, né? Para a direita, para a esquerda, por todo lado, sou abençoado. É a música mais egoísta que os evangélicos já fizeram. Você não encontra um nosso, um teu, um vosso, é só um meu, um minha, eu. Egoísta, egocêntrica, horrível essa música. Não sei como é que evangélico consegue se sentir bem cantando aquilo. Então, amados, nunca peça algo egoísta a Deus, porque Deus nada lhe dará que não seja conforme a sua vontade. E acredite, é melhor que continue sendo assim. Segunda aplicação, segunda lição. Peça que Ele cumpra em você as suas promessas que estão na palavra. A palavra trata muito acerca da nossa vida e dirige muitos dos aspectos da nossa oração. É certo que nem todas as promessas da Bíblia são para nós, mas muitas são. Então, ore por aquilo que Ele disse que faria, ou então pelo seu desejo manifesto na Escritura. Deus deseja a santidade, então ore a Deus pedindo por santidade. Deus deseja pessoas comprometidas, então ore a Deus pedindo que você seja uma pessoa comprometida. Deus deseja famílias fortes, então ore pedindo que Deus lhe conceda fortalecer a sua família. Deus deseja pessoas sábias, ore a Deus pedindo sabedoria. Deus deseja que nós sejamos evangelistas, ore a Deus pedindo capacidade e força para evangelizar. Deus deseja que sejamos íntegros, ore a Deus pedindo integridade, ou seja, ore por aquilo que Deus está dizendo na sua palavra e com certeza Ele dará. Ora, Daniel, em Daniel capítulo 9, versículo 2, ele orou pedindo o cumprimento de uma profecia que tinha sido dada ao profeta Jeremias, de que o cativeiro duraria apenas 70 anos, apenas entre aspas, né? Duraria 70 anos, e está lá o profeta Daniel cobrando o cumprimento daquela promessa, porque estava na Escritura. Então vamos orar segundo aquilo que a Escritura diz sobre nós, sobre a igreja. Deus, o Senhor disse que daria vida abundante, eu quero uma vida abundante. Me dê uma vida abundante. Derrama sobre mim a água da vida, derrama sobre mim santidade, poder para testemunhar. O Senhor não disse que eu teria poder ao ter sobre mim o Espírito Santo? Então me dê esse poder, cadê esse poder, Senhor? Ore, ore insistente e vem, meu irmão. Deus, a minha família não é uma bênção? Ó Deus, me dê capacidade de conduzir os meus filhos no Evangelho. Na palavra, ore que a capacidade vem. Então, amados, quer orar bem? Leia a palavra. Não tem como orar de maneira adequada se você não conhece a palavra de Deus. Ele é o fundamento da nossa oração, é o guia das nossas petições, é o GPS que nós devemos usar para compreender a vontade de Deus, melhor do que ir para culto de profecia, para ficar de eitanás, retetê, ritalaia, não sei do que.
é ler a palavra, porque lá, meu irmão, não precisa nem de interpretação de línguas, já está tudo em português, você lê e você compreende. Ah, porque eu vou atrás, porque eu quero saber quem vai ser meu marido. É como um testemunho que eu vi uma vez, de uma pessoa que Deus falou assim para o rapaz: Deus está me falando que você vai, como é que é? Não lembro não, eu lembro do meu, né? Diz que eu fui num culto, eu estava solteiro ainda, e o meu desejo como solteiro era encontrar uma esposa. E após uma longa pregação desses profetas, entre aspas, no final ele pede para a gente orar e pedir alguma coisa a Deus. Eu pedi o quê? Uma esposa. E ele disse o quê no final da oração? Meu irmão, o que você pediu, Deus vai dar em dobro. De fato, a Ana Laura vale por duas. Enfim, meu irmão, volta o teu coração para a palavra. É aqui que está o teu guia para você orar bem, para você conhecer a Deus. Você não quer fazer a vontade do Senhor? Está aqui, ó, o que Ele quer de você, o que Ele exige, o que Ele pede de você. Está aqui, ó. Tá bom? Está aqui. Você tem de graça no seu celular. Essas Bíblias aqui, essa daqui eu comprei barata. É Bíblia. Hoje, todo lugar você encontra uma Bíblia. Então, meu irmão, você quer orar bem, quer orar direitinho, faça o seguinte. Está aqui, ó. Leia a Bíblia. É ela que vai orientar a tua oração. É as tuas petições, o teu relacionamento com Deus, o teu respeito com Deus. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar? Olha, um dos grandes problemas do tradicionalismo, né, da tradição também, mas principalmente do tradicionalismo, é que a gente faz as coisas sem saber por quê. Por que a gente abre o culto lendo a palavra? É porque para a gente falar com Deus, primeiro a gente precisa ouvir. Os nossos ouvidos é que direcionam as nossas palavras. Então Deus, Ele falou comigo pela palavra, a palavra foi lida, Deus, Ele falou conosco, agora sim nós podemos falar com Ele. Então, meu irmão, antes de você orar, olha, busque saber como Deus, Ele pode ser satisfeito, qual a vontade dEle, como Ele orienta que nós oremos. Vamos voltar o nosso coração para a palavra. Terceiro, continue crendo que Ele fará. A oração biblicamente compreendida como a relação direta entre o crente e Deus, sem intermediários ou sacrifícios, é uma grande riqueza. A reforma protestante libertou os crentes, os que amavam ao Senhor, das amarras, das cadeias, da escravidão da religiosidade católica. Não precisamos de intermediário, de sacrifício, de bater no corpo, de ficar de joelho no milho, de fazer jejuns e jejuns, de na Páscoa não poder comer carne. A gente foi liberto disso tudo. Mas nós inventamos para nós outras escravidões. Nos libertamos do catolicismo, das suas amarras, daquela frieza religiosa, da dependência de homens, de liturgias frias, frígidas, que não trazem nada à nossa vida. Mas parece que nós criamos outras maneiras de querer aplacar e agradar esse Deus que aparentemente é muito iracundo e chatão, e sabe? Deus, Ele está lá querendo receber as nossas orações, ouvir as nossas petições, o nosso clamor, e nós muitas vezes estamos preocupados, vamos iniciar o culto, não estou falando do culto, mas nosso culto particular, e a gente muitas vezes age dentro do nosso quarto, assim como a gente age dentro do culto público. São duas esferas completamente diferentes. A liturgia do quarto, do lugar secreto, é do coração quebrantado e do espírito contrito. Então, amados, nós precisamos continuar crendo que essa oração bíblica, ela é sim um instrumento onde nós podemos participar do mover e da ação de Deus nesse mundo. Nós devemos manter viva a nossa fé de que Deus nos ouve não pela nossa capacidade, mas pela obra do seu Filho Jesus. É a razão pela qual nós somos ouvidos e atendidos. Não é porque eu oro bem. Eu tento usar, claro,
palavras inteligentes, de acordo com a minha capacidade. Se eu tenho um nível superior, se eu leio bem, se eu estudo bem, claro, mas isso torna a minha oração melhor do que aquela pessoa do interior, analfabeta? De maneira nenhuma. Talvez ele consiga chegar mais rápido em oração diante de Deus do que eu. Então, amados, vamos manter a nossa fé viva de que Deus ele faz coisas grandiosas através da oração. Por isso, queridos, porque é através de Jesus que nós devemos ser ousados em nossa oração. Se você tira, meus irmãos, a nossa oração é tão preguiçosa, é tão pobre. Eu fico olhando, Moisés vai orar a Deus, tem tanta coisa para Moisés pedir: água, pão, codorna, churrasco. E o que ele pede? Eu quero ver a tua face. Ana, a esposa de Eucana, tanta coisa para pedir. Ela vai pedir o quê? Que aconteça na vida dela um milagre, porque ela não pode ter filhos. Ela quer que aconteça na vida dela um milagre. E a gente pedindo coisa tão reles, tão boba. É igual aquela criança, né, que tem diante de si um banquete, verdura, fruta, legumes, suco, carne, arroz, tudo, e ela quer se contentar com um pirulito. Tem crente que orando é igual criança que quer chupar pirulito. Nós devemos ser ousados em nossa oração. Ousadia no melhor dos sentidos. Assim como Moisés pediu para ver a face de Deus. Eu não conheço petição mais ousada do que essa na Escritura. Mostra-me a tua face. Quando você olha para a palavra, irmãos, é cada oração, é os homens se voltando para Deus de uma maneira assim tão impressionante. Eu lembro daquela passagem em Êxodo, eu não lembro o texto aonde, mas me veio à mente esse texto agora. Deus dizendo: eu não vou subir com esse povo, porque se eu subir o povo vai todo morrer. E não lembro se foi Moisés fala: nós não subiremos daqui se o Senhor não for conosco. Que ousadia é essa? Ele sabia o que pedir, e ele pediu, sendo que Deus já tinha manifestado a sua própria vontade: eu não vou subir. E ele disse: se você não subir, a gente também não sobe não. Precisa amar muito a Deus e ter um contato muito grande com Ele para pedir esse tipo de coisa a Ele. E às vezes, amados, vamos ser muito sinceros, tem tanta coisa ruim acontecendo ao nosso redor, às vezes com a nossa própria família, com a nossa casa, e a gente está pedindo coisas tão pequenas. A gente, não sei, talvez seja aí, quem é psicólogo, não sei, talvez entenda, né? Talvez uma maneira de fuga, de fugir da realidade. A gente foge da realidade por intermédio das nossas orações. A família se destruindo, os filhos abandonando o evangelho e a gente orando por um emprego melhor. É talvez uma maneira de fugir da realidade. De ter que lidar com o que realmente importa dentro da nossa casa, da nossa vida. Devemos ter um tipo de ousadia que agrade o coração de Deus, porque o caminho já foi aberto. Cristo nos deu todo amplo, supriu todo acesso. Tiago capítulo 4, versículo 2, é o tipo de oração que se faz hoje em dia. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja. Ele não está falando aqui do crime organizado do Rio de Janeiro, nem dos traficantes, ele está falando da igreja. Vocês matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e fazer guerras. Nada tem porque não pedem. Primeiro problema, por que não tem nada? Porque não pede a Deus, porque não ora. E quando pedem, não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Então Deus não dá. O que nós precisamos, amados, para encerrar essa nossa reflexão, é o que diz Efésios 3, 20 e 21.
Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse deve ser o estilo e o nível da nossa oração. Crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, meu irmão, se eu posso orar pedindo banquete, eu não vou me contentar para pedir um pirulito. Estou falando em termos metafóricos, por favor. Se bem que um banquete numa hora dessa cairia muito bem. De pedir coisas que realmente transformem, mude a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja. Porque se estiver, meu irmão, de acordo com a palavra, é só uma questão de tempo para acontecer. É só uma questão de tempo de que as coisas aconteçam. Essa, queridos, é a oração que Deus ouve, segundo o que nós estudamos em 1 João 5, 14 e 15. Nós precisamos ter uma vida de oração. Precisamos que o nosso coração, que a nossa vida se derrame em uma vida de oração. Nesse tipo de oração. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, amados, e vamos orar.